histórica, talvez o único município do país que proclamou a sua independência até hoje. Acho que o único na nossa história, e que tem uma história espetacular sob o comando de Padre Cícero. Quero cumprimentar os nossos homenageados, a nossa homenageada querida. Vocês merecem, vocês abriram o caminho e construíram essa forte unidade do Instituto Federal de Ciência, de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu quero também aproveitar a oportunidade para demonstrar o esforço que tem sido feito na história. Nós começamos com Escola de Artes e Ofícios, depois a Escola Industrial, depois o Centro Federal, depois do Centro Federal, o Instituto Federal. E aqui há um salto histórico. 100 anos depois há um salto histórico. Um salto histórico que vem pelo torneiro mecânico, por aquele que teve a oportunidade mínima de ter um curso técnico, e com aquele curso técnico industrial ter a garantia do seu trabalho na fábrica, na indústria. E essa escola forma este povo brasileiro, desde lá até aqui. E no seu centenário dá um salto histórico. Nós tínhamos ali 100 e poucas unidades, 144 em todo o Brasil. E o presidente torneiro mecânico colocou uma marca. Nós vamos construir, na nossa passagem pela presidência da República, nós vamos alcançar as 1000 unidades. E nos 2 primeiros governos bateu a marca dos 500 e estendeu essa rede por todo o estado do Ceará. Essa unidade nasceu um pouco antes, fruto do esforço, do trabalho, da dedicação de alguns dirigentes da nossa escola, que queriam expandir a nossa rede. Começaram comunidades descentralizadas, aqui a de Juazeiro, não sei se um pouco depois ou um pouco antes, a de Cedro, era uma escola agrícola muito importante, foram juntas. Depois incorporamos a escola agrícola de Crato, já na expansão da rede federal, já do Instituto Federal. Isso é uma saga. Por quê? Porque a regra é de que o povo não cabe no orçamento. E só tem uma maneira do povo caber no orçamento. A maneira do povo caber no orçamento é dar o direito de chance ao povo. É garantir que ele tem direito a uma formação, que ele tem direito a um curso técnico, que ele tem direito de chegar na universidade e fazer um curso de formação superior, como temos nesse desenho fantástico que é o Instituto, que tem desde o curso de torneiro mecânico, de marceneiro, de carpinteiro, ao curso de eletrotécnico, de mecânico de máquinas, até o curso de engenheiro, até a licenciatura. Tem tudo aqui neste local. Esse canto abrange todo o espectro da formação, desde o iniciozinho até você chegar na universidade, depois fazer o mestrado, como já temos hoje aqui com eles, que é uma grande satisfação. Eu participei dessa saga histórica. Eu e o Valmir, nós somos mais ou menos da mesma época, mais ou menos, um pouco antes e um pouco depois. Nós pegamos um período que não podia ter o Grêmio, e aqui já aproveito para cumprimentar os estudantes do Grêmio. Não tinha Grêmio não, a gente tinha que se virar, e a gente tinha que brigar até com os amigos, que nós éramos amigos do diretor, mas a gente tinha que brigar com eles. Era na ditadura, não podia fazer nada, mas a gente era metida besta, metida teimoso. Nós vamos brigar mesmo no meio da ditadura, não tem jeito não, entendeu? E nós começamos a organizar a turma, criamos uns centros de cursos, conselho de curso, para poder criar o Grêmio, para subir nas mesas, para gritar alto pela liberdade e pela melhoria da educação, pela merenda escolar, pelo direito de ter um lanche. Tudo isso teve muita luta, e essa luta foi feita por nós,
Eu subi na mesa e depois o vôlei também. O Magnífico já subiu na mesa, companheiro, para poder brigar pelos direitos dos estudantes. Isso é muito importante. E nós alcançamos essa liberdade. Mas antes de alcançá-la, eu fiz um registro, porque eu fui orador da nossa turma, lá de eletrotécnica, Valdir. E a gente recebia lá um canudozinho, tá certo? Lá da graduação. E aquele canudozinho, eu disse e repito, e tenho certeza que acontece com todos vocês até hoje, quando colam grau aqui no nosso Instituto Federal. Eu levantei o canudo e disse alto e bom som: com esse canudo e com essa formação de qualidade dessa escola, eu sobrevivo em qualquer pedaço de chão do planeta, em qualquer lugar. Eu tenho o direito de trabalhar, porque eu tenho formação de qualidade da nossa escola. É isso que a escola me deu, é isso que é essa escola, e é isso que é essa expansão vigorosa, essa questão de cabe ou não cabe no orçamento. Cabe sim, tem que expandir mais, tem que ter mais escola, tem que ter mais qualidade, tem que ter mais laboratório, tem que ter confiança na educação, tem que ter confiança na arte, na cultura, no saber popular. Olha a coisa fantástica aqui do nosso quarteto de sax, o sax cariri ou o cariri sax, uma fábula, cantando as músicas do Humberto Teixeira, na voz, muitas vezes, do Luiz Gonzaga. A pessoa não se lembra que era o Humberto Teixeira que fazia as músicas, as letras espetaculares, e que o Luiz Gonzaga cantava porque ele tinha aquele vozeirão, era um tenor daqueles poderosos, que jogava a voz e a música para o alto. Mas é a arte, é a cultura popular, é a banda Cabaçal, os irmãos Anicetos, agricultores que cultivam a terra, mas que cantam a sua produção, cantam a sua vida, a sua história. Então essa junção, e sempre que quer se subtrair à liberdade, à democracia, o primeiro ataque é a educação, o primeiro ataque é a ciência, o primeiro ataque é a arte, é a maneira de atacar a capacidade do povo de se erguer e andar com o nariz empinado, que é assim que a gente tem que andar. O povo tem que andar dessa maneira, dizendo: eu sou daqui, eu sou desse torrão, eu tenho que defendê-lo. E digo isso para defender uma ideia, porque disse o torneiro mecânico que ele já era uma ideia, ele não era apenas mais um homem na história, era a ideia de que é possível o país andar com suas próprias pernas. Para isso é um investimento forte na educação, na formação do nosso povo. É isso que nós estamos fazendo agora. Isso é uma conquista da história. E digo isso porque nós fizemos a expansão, depois vocês assistiram a história, depois derrubaram a presidente da República eleita, sem nada, mas derrubaram. A partir dali começaram a subtrair e atacar a universidade, dizendo que a universidade era canto de balbúrdia, os institutos eram canto de balbúrdia, a produção da ciência e do saber. Atacaram as vacinas, pelo amor de Deus, que aberração! As vacinas que nos protegem, levaram milhares de pessoas à morte. Mas nós retomamos com o presidente Lula, que volta a governar o país. E ao governar, aposta novamente na expansão do Instituto Federal, no fortalecimento das universidades, na pesquisa científica, na arte, na cultura e no saber popular, para poder o país caminhar com suas próprias pernas. E é exatamente ao fazer essa aposta que recupera o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e diz para a ministra Luciana Santos: ministra, eu quero que use 100% do fundo, porque o fundo estava vetado, nós tivemos que derrubar o veto. O governo anterior botou uma medida provisória para impedir que a gente usasse os recursos até 2026, mas ele perdeu a eleição. Quem ganhou foi o Lula, e o Lula disse: vamos usar 100%, todo o dinheiro para a ciência, para a tecnologia, para o nosso país poder andar com as suas próprias pernas, porque sem ciência, sem tecnologia, sem inovação, não tem progresso, não tem desenvolvimento, não tem geração de emprego, não tem país de pé, e o país fica submetido e perde a sua soberania. O país voltou a caminhar, e ao usar 100% dos recursos do fundo, nós fizemos um edital especial
um edital para o Nordeste, um edital para o Nordeste brasileiro. E o Instituto Federal, evidentemente, entrou na disputa do edital. E eu quero anunciar, professora, e a professora? E Anice, cadê você? Cadê tu? Pode bater palma, pessoal. Pode bater palma. Porque o Lula mandou a ministra fazer o edital, a ministra fez o edital, o Instituto concorreu e o Instituto ganhou 5 milhões de investimento para um laboratório que vai ser montado e construído aqui. Está nas mãos da Eunice e toda a sua equipe, e a nossa equipe do nosso Instituto Federal de Juazeiro. Parabéns ao Instituto, parabéns aos 30 anos, parabéns ao nosso reitor, ao nosso diretor, aos nossos alunos, à nossa Câmara de Vereadores e parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva, que põe o nosso país de pé. O nosso país não tem medo dos arroubos do Trump, o Trump que cuida do país dele, quem cuida aqui é o Brasil, os brasileiros. Um abraço e parabéns a todos. Senhoras e senhores, a pedido do deputado José Nobre Guimarães, facultamos a palavra ao senhor Igor Carlos Nobre Cavalcante, seu representante desse ato. Boa noite. Deixa eu agradecer o Marcel. Marcel, que bela trabalho. Inspirador. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar a nossa presidenta aqui da mesa, vereadora Pergentina. Queria cumprimentar o vereador Barbosa, autor desse momento solene de reconhecimento ao Instituto que tem uma história tão bonita de desenvolvimento no Juazeiro. Em nome da nossa presidente, do vereador Barbosa, cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes. Queria cumprimentar o nosso querido, magnífico reitor Vali, dizer do nosso reconhecimento pela sua história, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Esses 30 anos também têm a sua luta, a sua marca. Queria cumprimentar uma das colaboradoras do Instituto e, em nome dela, cumprimentar todas que passaram ao longo dos 30 anos, a dona Maria do Calor, que está aqui presente. Queria cumprimentar o nosso secretário nacional, o querido Inácio Arruda, dizer para ele não sabe, mas dizer para ele que desde muito pequeno eu tenho uma admiração, e o Inácio é uma das reservas morais que o Brasil tem na política. Portanto, nosso reconhecimento, toda a sua história, o seu trabalho. O nosso querido diretor Alex, pelo seu talento, a sua dedicação à frente do IFCE. Eu vim aqui trazer rapidamente uma mensagem de compromisso do deputado Guimarães com o IFCE. Nosso magnífico reitor sabe do trabalho, da atenção que o deputado Guimarães sempre teve ao longo da sua história, dos seus mandatos com as universidades, aqui no Cariri com a URCA, com o FCA, com o IFCE, e o deputado Guimarães segue com o mesmo propósito de a gente renovar o compromisso de continuar lutando para que as nossas pautas, as nossas demandas se tornem um sonho e possível de se realizar. O Inácio fez aqui uma fala muito, e até difícil falar depois do Inácio, mas ele fez uma fala muito precisa sobre o momento que nós passamos no país e a evolução a partir dos governos do presidente Lula. Os retrocessos, né, Alex, que o IFCE passou ao longo dos últimos anos do governo anterior,
mas também uma reflexão sobre todo esse período de 30 anos do IFCE aqui em Juazeiro. Foram momentos de dificuldades, momentos de avanço, momentos de conquistas, e nesse tempo todo nós queríamos, querido diretor Alex, expressar o nosso reconhecimento aos colaboradores que por aqui, querido Fernando, passaram ao longo desse tempo. Desde o colaborador zelador dessa estrutura, os professores, os auxiliares administrativos, aos nossos alunos, a vocês todos, eu queria pedir uma grande salva de palmas, porque sem vocês, sem os nossos colaboradores, nós não estaríamos celebrando essa grande história de desenvolvimento, de conhecimento e de muitos sonhos realizados, porque daqui foi formado vários alunos e saíram com o mesmo orgulho que o Inácio colocou aqui com o seu canudo na mão para exercer as suas atividades, as suas profissões. Então eu venho aqui reafirmar o compromisso do deputado Guimarães para que a gente possa continuar fortalecendo os IFCE e aqui no Juazeiro a gente reassume esse compromisso, assim como assumimos também, e é de conhecimento do nosso querido, magnífico reitor Valdir, que a gente pede, inclusive, que ele venha mais no Cariri, porque o Cariri gosta do nosso reitor, tem um apreço por ele, sabe do compromisso com ele, com o desenvolvimento dos nossos IFCS, é um amigo querido do presidente Lula, do ministro Camilo Santana e de nós todos, e portanto nós vamos nos somar, querido Júnior Coutinho, que representa o deputado de Assis, a essa luta para que a gente possa avançar nas pautas e outras conquistas possam chegar aqui no IFCE. Grande abraço, muito obrigado pela oportunidade, que Deus nos abençoe. Senhoras e senhores, convidamos o professor Fernando Macedo Carneiro, primeiro diretor do campus Juazeiro do Norte, aqui representando o corpo de diretores que atuou nessa trajetória. Boa noite. Muita emoção. Eu estou aqui relembrando um passado que nos enobrece. E ao saber que essa grato dia que nós estamos vivendo hoje, em homenagem ao Instituto Federal aqui de Juazeiro do Norte, e sabendo que a nossa Câmara Municipal nos faria essa homenagem, me fez relembrar e me fez simplesmente pensar em determinados momentos. Eu me desculpe se eu não estou me referindo à nossa mesa, à nossa querida mesa aqui, componente, certo? Porque já foram tantos, certo? Elogios a essa nossa nobre mesa, ao nosso nobre reitor, ao nosso ex-deputado, ex-senador Inácio Arruda, ao nosso amigo que eu não conhecia, mas estou conhecendo hoje, o nosso Barbosa, certo? Nenhuma defeito. Ao nosso diretor, certo? Dessa casa, Alex. Aos primeiros que aqui encontrei, acima de tudo, ao Israel. Quando eu assumi essa instituição aqui, eu era um general sem soldado. General sem soldado. Essa unidade foi criada, certo? Foi fundada em 5 de dezembro de 1994. E tem que lembrar que essa instituição, acima de tudo, ela é fruto de uma grande decisão política. Aquela política boa que Juazeiro do Norte, graças a Deus, tem, porque Juazeiro do Norte tem a mão invisível do nobre Padre Cícero Romão Batista, que é que simplesmente está sempre presente
tornando-se, acima de tudo, o grande prefeito dessa grande cidade. Eu digo assim, porque no processo de interiorização das escolas técnicas federais que o Nobre Inácio Arruda foi aluno, de imediato a cidade de Juazeiro não era contemplada com uma escola técnica federal. Era somente a cidade do Cedro. O deputado Biratã Aguiar, à época, tinha conseguido, certo, através de uma decisão política, que aquela unidade, que a cidade de Cedro tivesse, certo, aquilo que de melhor existia dentro do ensino técnico do Brasil, uma escola técnica federal. A mão do padre Cícero, aquela mão invisível, parecido com aquela mão invisível do mercado, muito mais forte do que isso, através dos políticos à época, acima de tudo representado por Mauro Sampaio, conseguiu convencer o Ministério da Educação que Juazeiro também merecia. Afinal de contas, Juazeiro era uma cidade que demonstrava um potencial enorme. Juazeiro simplesmente era um polo. Juazeiro simplesmente era uma cidade em que todos convergiam na região do Cariri. E essa unidade veio para cá, certo? Através de uma boa decisão política, graças a Deus. E aqui também eu não poderia deixar de enobrecer os belos trabalhos que foi feito pela Câmara Municipal de Juazeiro do Norte à época, e acima de tudo pela Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Essa instituição aqui, ela simplesmente foi construída, certo, sob o comando da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, iniciando com o senhor Carlos Cruz e findando com aquele que simplesmente se dedicou demais a essa instituição, Manuel Salviano Sobrinho. Eu não posso deixar esses nomes ausentes. Não posso. Essas pessoas, principalmente o Manuel Salviano, foi um cara que colaborou demais conosco. E entre 5 de dezembro de 1994, nós tivemos aqui o ministro Murilo Ringel, no finalzinho do apagar das luzes do presidente Itamar Franco. Ele veio inaugurar primeiro o Cedro, depois Juazeiro do Norte. Eu estava presente, né? Eu estava presente aqui nesse momento, graças a Deus. Entendido? Então, depois disso, veio o processo em si, certo? De implantação dessa unidade. De 5 de dezembro de 94 até 11 de setembro de 95, essa unidade simplesmente estava no limbo. Estava simplesmente, certo, sem atividades praticamente nesse município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Se justifica, e é bom que se coloque isso para a sociedade. Por quê? Esse período entre 5 de dezembro até 11 de setembro são 280 dias que não se conta nos 30 anos. Dia 5 de dezembro agora, nós estaremos, por fundação, 31 anos. 31 anos. Então, nesse período, certo, a sociedade juazeirense clamava que essa instituição funcionasse. Clamava. Juazeiro simplesmente passou por alguns períodos de forma educacional brilhantes. Primeiro nós tivemos aqui a fundação, a criação da escola normal rural de Juazeiro do Norte, que com muito amor eu fui aluno dela. Em 1974, não fui aluno em 34, não sou tão velho assim não, mas
certo? Mas em 1934, aquela unidade foi fundada aqui na cidade de Juazeiro do Norte. E o primeiro diretor foi Plácido Aderaldo Castelo, depois futuro governador do estado do Ceará. Então, no período de 30 anos, praticamente, que ela fundou, que ela participou aqui de Juazeiro do Norte, os primeiros professores de nível fundamental, certo? Ela simplesmente formou, ela deu essa mão de obra para Juazeiro do Norte. Muitos alunos ainda hoje, que foram da escola normal, se orgulham por ter passado naquela grande instituição. Depois vieram as escolas técnicas do comércio, por volta de 1956. E simplesmente começaram também a atender uma demanda do lado comercial de Juazeiro do Norte. Juazeiro sempre foi pulsante, sempre foi diferente. A mão invisível do patricício sempre estava ali, dizendo: eu quero mais, eu quero mais. As escolas técnicas tiveram seu brilho também. Por sinal, o criador aqui do Índio Juazeiro, Geraldo Menezes Barbosa, ilustre dentista de Juazeiro do Norte, fiz muito tratamento com o Dr. Geraldo, entendeu? Com muito orgulho. As escolas técnicas eram brilhantes aqui em Juazeiro do Norte, escola técnica de comércio, eram brilhantes aqui em Juazeiro do Norte. Atendeu o interesse. Mas como Juazeiro sempre quis mais, como Juazeiro sempre foi disputando nesse Cariri, aquela coisa que sempre quer mais, Juazeiro disse assim: nós queremos oportunidades também para proporcionarmos um ensino técnico, ensino tecnológico de qualidade, aquele que simplesmente já é refletido nas escolas técnicas federais desse Brasil. Que há mais de 100 anos hoje, nós temos essas escolas técnicas despontando aí. Então Juazeiro disse assim: eu quero também. Os filhos de Juazeiro do Norte, porque Juazeiro do Norte é uma cidade nova. A grande maioria das pessoas que estão em Juazeiro são de fora, mas são que amam Juazeiro do Norte. Então vieram os filhos autênticos de Juazeiro do Norte para essa cidade. E esses filhos, certo, não tinham simplesmente aqui, até 1994, de fundação, eu vou dizer até 1990. Aqui, se eu quisesse um nível superior, se eu quisesse um ensino de qualidade, qualquer coisa, eu tinha que procurar outro local. Eu tinha que ir para Fortaleza, eu tinha que ir para Campina Grande, eu tinha que ir para Recife, eu tinha que ir para Salvador. Juazeiro simplesmente exportava a sua juventude para outros locais, com a esperança de que um dia ele voltasse para esse Cariri. Alguns voltaram, muitos não voltaram. Então Juazeiro disse: dá um basta nisso. Se você pegar no início dos anos 90, como era a cidade de Juazeiro, aproximadamente 170 mil habitantes. Nós não tínhamos aquele destaque ainda muito grande, mas nós tínhamos simplesmente um potencial enorme. Era quase 300 mil pessoas, fora a população de Juazeiro, que aqui girava. Aqui girava. Se você for hoje aqui, digamos aqui nessa rotatória de Juazeiro do Norte, ali fervilha 5 horas da manhã. Ali fervilha. Certo? É simplesmente uma dinâmica diferente. Talvez hoje, eu acho que hoje o Juazeiro, certo, simplesmente já tem umas 800 mil a 1 milhão de pessoas em torno dessa grande cidade. Não é por acaso que nós estamos aqui em uma região metropolitana. E não é por acaso que essa região metropolitana, ela simplesmente se consolidou, porque essa instituição está colaborando para isso. E foi um objetivo maior. O objetivo maior está naquela pessoa ali, ó, Francisco Pereira da Silva, que nós chamamos, de uma forma bem íntima, Caixa d'Água. É aquele rapazinho ali, ó. Valeu, Caixa d'Água. Foi o objetivo maior dessa instituição. Exato. Foi o objetivo maior dessa instituição,
foi justamente a juventude dessa instituição, dando a oportunidade, como disse aqui o nobre doutor Inácio Arruda. Simplesmente nós temos que fazer com que essas pessoas participem, sejam simplesmente inseridas no nosso processo. E essa instituição teve esse objetivo, de fazer com que a nossa juventude aqui de Juazeiro do Norte não precisasse sair para poder ser educada. Não precisa